Antes de passar a palavra para a Tati, só para esclarecer, a gente vai ter um período no final da palestra que vai estar aberta a perguntas, né, discussões, a Tati vai estar à disposição para esclarecer. Então, assim, até para a reunião fluir, a palestra fluir, né, de uma forma mais tranquila, a gente pede que deixe para o final, né, possíveis dúvidas, para não ter interrupções. Acho que vai ser melhor para todo mundo. Ok? É isso. Muito obrigado a todos. Eu vou passar a palavra agora para a Tati. Ela que vai comandar. Obrigado, Tati. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade. A gente estava com saudade desses encontros, porque quanto mais a gente fala, mais a gente aprende, né? Então, eu estava com saudade de aprender com vocês. Estou muito feliz de estar aqui, espero que essa noite seja bem proveitosa. Bom, hoje eu vou transmitir aqui a tela para vocês, para ajudar para ficar um pouco mais dinâmico. Vocês estão conseguindo ver? Tá? Então tá certo. Gente, hoje eu vou falar para vocês de uma história que é a parábola da figueira seca e tentar entender o que ela traz de ensinamento para a gente na atualidade. Essa parábola, ela está contada, foi contada por Marcos e por Mateus, mas vou utilizar as falas de Marcos, porque Marcos é sempre um pouco mais detalhista e tem alguns detalhes dessa parábola que são muito importantes para a gente entender ela bem, tá? Então, para início de conversa, a gente até brincou, a Elde falou que os figos estão gostosos, né? São esses figos que a gente está buscando, são esses frutos. Para entender, para a gente começar a falar sobre ela, eu vou contar qual é a história. Então, a história é assim, contada assim, lá no livro de Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14. No dia seguinte, ao saírem de Betânia, teve fome. Quem teve fome? Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se encontraria algo nela. Dirigindo-se a ela, nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Em resposta, disse a ela: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Essa história é um pouco estranha, porque Jesus, ele ficou com fome e ficou com raiva, parece, né? Que ele achou estranho e não gostou da árvore não ter figo. E disse: nunca mais ninguém coma fruto de ti. Bom, eu entendo Jesus, porque quando eu estou com fome, eu fico muito nervosa. Vocês ficam nervosos quando vocês estão com fome? Então, essa parábola, ela é ótima, porque ela mostra que Jesus é parecido comigo. Ele é parecido comigo. Ele ficou com fome, brigou com a figueira, e além disso, saiu dali, ainda foi para o templo em Jerusalém, encontrou pessoas que estavam vendendo coisas no templo e ficou com raiva e jogou tudo para o alto, em uma passagem que é chamada purificação do templo.
ele fica com raiva quando está com fome, assim como eu. Esse é o entendimento muito equivocado. Tentar achar que Jesus tem que ser parecido comigo. Na verdade, o que Kardec codificou no Livro dos Espíritos é que ele é o nosso guia e modelo. Então, eu que tenho que me parecer como ele, e não ele vai parecer comigo. Sendo assim, é algo estranho pensar que Jesus ficou com raiva. Se eu, que sou eu, estou começando a aprender a controlar a minha raiva, imagina ele. O que ele quis passar foi um ensinamento. E isso é uma das maravilhas de Jesus, porque espírito puro que era, ele tem todas as habilidades muito bem desenvolvidas. Já falamos muito sobre a psicologia de Jesus, sobre a liderança de Jesus. Mas algo também que chama grande atenção é como Jesus era um grande comunicador. E ele utilizou nessa passagem uma forma de comunicação muito comum para aquela época, que é o uso da comunicação pela ação simbólica. Como funciona? Isso era muito utilizado pelos profetas da época. Eles, ao invés de falar, de ficar narrando, de dar palestra de 1 hora, como a gente ainda precisa, ele demonstrava, e isso acontecia quase como uma mímica, como uma encenação. E a partir daquela encenação tinha muito ensinamento. Isso era muito comum na época. Então, como um bom comunicador que era, Jesus, ele dava suas mensagens, passava os seus ensinamentos de acordo com a forma que aquele povo conseguia compreender. Então, se ele estava entre os agricultores, ele usava parábolas do semeador. Se ele estava entre os fariseus, os publicanos, ele usava parábolas do administrador. Então, ele sempre adequava a linguagem, a forma de expressar ao público que ele estava se dirigindo. Nesse momento, acontece assim, Jesus estava indo para Jerusalém, teve a entrada triunfal dele em Jerusalém, né, num jumentinho, e ele foi para a Páscoa. A Páscoa era uma festa muito importante para aquele povo. Uma festa em que o povo hebreu lembrava o seu grande monumento. Monumento eles também tinham monumentos. O povo do Egito não construiu pirâmides, que estão aí até hoje. O grande monumento do povo hebreu são as suas histórias. Essas histórias que estão narradas nos livros do Antigo Testamento, que hoje, na Bíblia Católica, são 46 livros de muita história. Então, eles iam para o templo para narrar, para vivenciar essa história. Só que Jesus, ele sempre questionava o quanto as coisas aconteciam muito para as aparências, para o mundo exterior. E o quanto era importante a gente trabalhar, vivenciar o mundo interior, né? Por isso Jesus demonstrou essa passagem da figueira e depois derrubou e expulsou os vendedores do templo, porque ele falou assim, não é isso. A gente não está aqui para aparência, não está aqui para vender nada no templo. A gente está aqui para vivenciar uma experiência de relacionamento com Deus.
Essa era a grande mensagem. Então, Jesus jamais ficou nervoso, jamais ficou com raiva, porque estava com fome. Então, vou perguntar aqui para vocês: vocês têm fome de quê? E aí eu pergunto à turma que tem mais ou menos a minha idade, lembra de qual banda que fez uma música assim? Você tem fome de quê? Então, o Titãs, ele tem essa música. Você tem fome de quê? De que Jesus tinha fome? De que ele tinha fome? Se não era tempo de figo, por que ele ficou tão firme, falou tão firme com a figueira, se não era tempo de figo? O que está acontecendo? É muito interessante que durante todo o Evangelho, Jesus, ele tem fome 2 vezes apenas. Que ele fala, eu tenho fome. Uma primeira vez, quando ele começa sua jornada pública. Lá em Mateus, conta, Mateus 4, versículos de 1 a 4, que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lembrando que diabo aqui não é a entidade que se propaga por aí. Estamos falando do termo diabo, que significa aquilo que divide. Jesus não tinha divisão dentro dele, ele era união. Então, por isso ele não caiu nessas tentações. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. E depois teve fome. Esse é o primeiro momento que ele teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus tinha uma fome, mas não era de pão. Era dessa palavra que sai da boca de Deus. Mas pergunto para vocês, Deus tem boca? Vocês acham que Deus tem boca? O que sai da boca de Deus? Né? Como que eu posso escutar Deus? Ele é uma pessoa, ele é um homem, uma mulher, né? A gente não... Bom, a gente sabe que Deus não é uma pessoa. Nós sabemos que ele é uma inteligência suprema, uma energia que coordena todo o multiverso. Mas ele tem uma direção. A gente não consegue ver Deus, mas a gente consegue perceber a direção em que as coisas estão sendo conduzidas. E aí, Jesus nos explica. Jesus perguntou, respondeu aos escribas, qual era o maior mandamento, né? E Jesus disse, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. Esse mandamento, ele está descrito lá nos 10 mandamentos de Moisés. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas eu vou amar a Deus, eu vou escrever uma cartinha para ele, como que eu vou amar a Deus? Então, Jesus, ele veio aqui para nos ensinar o como. Como. E aí ele completa com o segundo maior mandamento, semelhante a esse. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Então,
amar ao próximo como a mim mesmo é semelhante a amar a Deus. Essa é a mensagem de Jesus. Lembrando que amar a Deus sobre todas as coisas estava dentro dos 10 mandamentos, né? E amarás ao teu próximo como a ti mesmo também está no Antigo Testamento, no livro Levítico. Jesus que juntou as duas coisas e mostrou, tá vendo? É a mesma coisa. Para você amar a Deus, você vai amar ao próximo e a ti mesmo. Porque Deus está aqui dentro. Deus está dentro de nós. Então, quando eu expresso o amor ao próximo, o amor a mim mesmo, eu estou expressando todo o meu amor a Deus. E esse movimento da energia do amor, eu começo a ouvir Deus. Eu começo a escutar o que sai da boca dele. Ele vem dessa energia do amor, do movimento do amor. Mas e o fruto? Jesus, ele procura um fruto. Que fruto é esse? E lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, conta: o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ah, muito bem. Então, Jesus, ele teve fome. Ele teve fome lá quando ele começou a vida dele de pregação, porque logo após aquela tentação no deserto, ele começou a reunir os apóstolos. Então, ele teve fome lá no início. Ele falou: eu tenho fome de Deus. Eu tenho fome desse amor. E agora, ele, em Jerusalém, já pouco antes da crucificação, ele mostra de novo: eu tenho fome. Eu tenho fome. E é interessante isso, porque ele teve fome e ele olhou para uma figueira com folhas. Ele olhou e foi ver se encontra algo nela. Algo. Se ele sabia que não era tempo de figos, por que ele foi procurar figos naquela figueira? Por que ele foi procurar? Porque naquela época de Jesus, naquela região de Jerusalém, tinha cerca de 3 tipos de figueira, né? 3 espécies. Com algumas pequenas variedades, elas perdiam todas as suas folhas. Quando chegava em fevereiro, começava a nascer as primeiras flores. Essas flores davam lugar aos frutos, e só depois disso é que começavam a aparecer as folhas. E as folhas cresciam junto com o amadurecimento dos frutos. Então, esse momento, que era em abril, não era tempo de figo, mas também não era tempo de folha. Porque só apareciam folhas lá para maio, junho. Então não era tempo de folha, nem de figo. Mas essa figueira, ela tinha folhas. Ou seja, se ela era uma figueira temporã, que dava folhas, é porque era para ela ter figo. Ela estava pronta para dar figos. E Jesus tinha fome de figo, dessas frutas.
A gente precisa, nesse momento, voltar ao Antigo Testamento, porque sempre que a gente estuda sobre a passagem de Jesus, a gente precisa entender o contexto em que ele demonstrou isso. Porque Jesus aproveitava toda a cultura local. Então, quanto mais a gente entende a cultura local, mais a gente se admira com os ensinamentos de Jesus. Mais Jesus cresce. Então, por exemplo, quando a gente conta que Jesus, ele comia junto com leprosos, prostitutas e publicanos, legal, a gente entende que ele não tinha discriminação. Mas quando a gente entende a cultura da época, a gente vê que naquela época, quando se sentava para comer junto, era porque estava dizendo que aquelas pessoas eram família. Então Jesus, ele mostrava que todo mundo era família. É muito mais do que não ter discriminação. Entendem a importância da gente entender a cultura da época? Então, naquela época, todos os profetas, era muito comum os profetas mostrarem o povo de Israel como árvore, a videira, a oliveira, a figueira. Então ele colocava o povo de Israel como árvores. E isso era algo muito significativo, porque uma árvore como a figueira, naquela região de muita seca, ela tinha que ter raízes muito profundas para conseguir água. E além disso, para aguentar as tempestades. Então, quando ela conseguia ter as raízes profundas, ela aguentava as tempestades e dava frutos. Era preciso que que a árvore tenha essas raízes e busque a água. Então, Jesus, ele mostra, olha, povo de Israel, vocês são uma árvore. Cadê os frutos? Cadê os frutos? E ao mesmo tempo ele fala para a gente, você é uma árvore. Você é uma árvore. Cadê seus frutos? Onde estão seus frutos? Vocês têm folhas. Eu estou vendo as folhas. Vocês estão prontos. Onde estão os frutos? Era essa grande mensagem dessa passagem. E por que ninguém nunca mais coma um fruto de ti? Porque uma árvore que só tem folha, ela não consegue alimentar. Ela não alimenta ninguém. Eu vou me alimentar de folhas? Não, eu vou me alimentar de frutos. Porque os frutos que são o fruto do Espírito, como diz Paulo. E aí eu pergunto a vocês, nos dias de hoje, produzimos mais folhas ou frutos? Produzimos mais folhas ou frutos? Nós todos estávamos caminhando para uma geração, para uma vivência de aparências, de viver para o mundo exterior. Eu trouxe aqui uma imagem de uma família. É claro que aqui está com seus exageros, né? Até o cachorrinho está com celular, tem os seus exageros, mas é para mostrar como que nós nos desconectamos uns dos outros para conectar com uma tela. Como que nós fomos nos distanciando daquilo que eu sou em essência. O trabalho, o workaholic, todo mundo trabalhando, ninguém tinha tempo para nada. Nem para conversar, nem para almoçar junto, nem para jantar junto. Ninguém tinha tempo para nada.
E agora nós estamos sendo convidados a olhar para os frutos. Cansamos de produzir só folha. É preciso produzir frutos. No livro Fonte Viva, capítulo 7, ele fala sobre os frutos. Ele é um livro do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito, em plena jornada. Então, essa parábola é um grande convite para que a gente olhe para a nossa utilidade, para o nosso propósito real de existência. Nós estamos aqui nessa grande escola. Vamos aprender sobre o amor. E esse é o grande convite. Apesar da gente já saber e ter uma percepção, eu trouxe aqui alguns números da OMS, né, e que mostra que aproximadamente 33% da população mundial sofre de ansiedade. Em 2016, foram registrados 800 mil suicídios no mundo. É muita gente. Foi também registrado que 322 milhões de pessoas vivem com depressão. Vivem com depressão. Dessas 322 pessoas, grande parte vem do sudeste da Ásia, exatamente onde propagou o coronavírus, nessa grande pandemia que estamos passando. Nós estamos passando por um grande acorda, um grande movimento de pare de viver o exterior, somente o exterior, viva o interior. Porque a árvore, a figueira, ela começa a produzir primeiro as flores, depois os frutos e depois as folhas. As folhas existem, mas elas entram onde cabe, nos espaços dos frutos. Ou seja, o nosso propósito principal é dar frutos. E como que hoje eu posso dar fruto? Os meus frutos, o meu propósito de vida hoje, ele pode ser amadurecido, esse fruto, de várias formas. Numa conversa consoladora com um amigo, ajudando alguém, participando da tarefa de distribuição de cesta básica, e o principal, ouvindo as pessoas. Tanta gente está precisando tanto de ser ouvida hoje em dia. Quando eu não tenho as minhas raízes fortes e profundas, eu começo a me adoecer nesse mundo exterior. Então eu preciso fortalecer o meu interior. E olha que bonito, nesse momento da pandemia, quantas pessoas estão voltando para a meditação, para o autoconhecimento, para trabalhar a atividade física. Né? Como que a gente está... Tantas pessoas estão repensando a sua vida. E agora vamos produzir novos frutos. E isso é o processo do crescimento, do amadurecimento da população mundial, né? Que tem acontecido, e essa pandemia nos levou a olhar para isso. Olhar, para de correr. Para de correr atrás do tempo
olha para a família, volta para as raízes, faça o almoço em casa, né? Então, todos nós, de alguma forma, estamos sendo convidados a olhar para dentro. É importante ressaltar que quando Jesus viu as folhas, a figueira com folhas, ele não foi procurar figo, ele foi procurar algo. Algo. Todos nós somos árvores. A gente precisa descobrir qual fruto que eu consigo produzir. E esse processo, ele requer um autoconhecimento. Eu preciso olhar para dentro e falar assim, olha, eu sei costurar. Eu consigo, então, produzir máscaras. Esse processo do autoconhecimento, ele é muito importante porque, em grande parte das pessoas, elas já estão com folhas, já poderiam estar produzindo frutos. Mas como não se conhecem, como não se arriscam a produzir frutos saborosos, escondem seus talentos. Então, eu convido todos a descobrirem seus talentos, a colocá-los para frutificar. Nós estamos precisando disso. Bom, então, continuando a história da figueira, como acontece, eu vou voltar aqui na questão do tempo. Jesus passou perto da figueira, procurou frutos, procurou algo, não encontrou e falou que era para ninguém coma fruto de ti. Foi no templo, expulsou os vendedores que estavam lá no templo, no processo que chama purificação do templo, e aí eles estão voltando agora e passam novamente na frente da figueira. E aí, em Marcos 21, 18 a 22, continua a história. Ao raiar do dia, passando no local, viram que a figueira havia secado desde a raiz. Olha que importante. Jesus é a água viva. Ele é um grande exemplo de amor. Se a raiz não consegue buscar água, a planta morre. Nós precisamos aprofundar as nossas raízes para buscar essa água, essa fonte viva de Jesus. E a figueira secou desde a raiz. Ela parou de buscar o amor pelas raízes. Lembrando que Jesus está dentro do nosso coração. Eu preciso buscar esse amor aqui dentro. E Pedro, lembrando-se do fato, lhe diz: Rabi. Rabi é uma expressão usada para representar mestre, mas mestre no sentido de professor, aquele que nesse momento está ensinando. Isso aqui é um grande ensinamento de Jesus. Rabi, eis que a figueira que amaldiçoastes está seca. Percebam que para Pedro, Jesus amaldiçoou a figueira. Mas Jesus, ele diz, ele quer passar um grande ensinamento. Ele não tem nada contra a pobre figueira. Porque a figueira, ele quis mostrar, somos nós. Pare de produzir só folha. Vocês estão prontos. Produzam frutos. É importante, nessa passagem, nos estudos da irmã Aila, ela conta que sobrenomes, figueira, oliveira, são sobrenomes que a gente utiliza hoje que têm raízes nesse fato de chamar uma população de árvore, né? Então,
esses sobrenomes, ele tem essa raiz do povo hebreu. É muito interessante. Mas Pedro, ele diz assim, você amaldiçoou a figueira, ela está seca. É isso que ele está falando. Jesus responde para ele assim, tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Deus que a gente já mostrou, que é toda essa experiência, esse compartilhar do amor. Né? Tende fé em Deus. Amém vos digo que quem disser a este monte, sejas tirado e lançado ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer o que está dizendo, acontece. Assim será para ele. Jesus, ele mostra que se tivermos fé, se confiarmos nesse movimento do amor, que existe dentro de mim, existe no outro, tudo que eu crer, tudo que eu crer e colocar a fé nisso e confiar nisso, vai acontecer. Ou seja, você é capaz de fazer tudo aquilo que você se propõe a fazer veementemente. Se você quer aprender algo novo, que seja uma língua, que seja costurar, que seja dançar, qualquer coisa que você queira frutificar, você consegue. Você consegue. Por isso vos digo que tudo quanto orardes e pedirdes, crede e o recebestes, e assim será para vós. E quando estiveres orando, ou seja, tudo que eu orar e pedir, e crer que eu vou receber. Mas quando eu estiver orando, e a oração, ela é uma ação, eu estou me colocando em ação, eu preciso perdoar, eu preciso purificar meu coração. Quanto mais eu purifico o meu coração, quanto mais eu vivencio o amor de Jesus, quanto mais eu vivencio o amor ao próximo e o amor a mim mesmo, mais eu consigo assimilar toda a energia de Deus, eu consigo receber toda a abundância do mundo. Né? Tudo que vem de Deus, que é prosperidade e abundância. E quando estiveres orando, perdoai. Se tende algo contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as transgressões. É óbvio que nesse ponto a gente não pode concluir que Deus fica de mal da gente se a gente não perdoa, né? Estamos falando aqui em um processo de sintonia. Quanto mais eu trabalho o meu coração, quanto mais eu purifico o meu coração e vivencio o amor de forma verdadeira, mais frutos eu vou dar. E mais na sintonia de Deus eu entro. Esse é o processo. Esse é o processo. Bom, agora já caminhando para o final, trago aqui um momento em que todo mundo fica preocupado com Jesus, porque ele não comia, né? E aí, lá em João, capítulo 4, versículos 32 a 34, tem uma fala, conta assim, João nos conta assim: saindo da cidade, vieram até ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Come. Ele, porém, lhes disse: eu tenho para comer uma comida que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: porventura alguém lhe trouxe algo de comer?
Jesus lhe diz: a minha comida é que eu faça a vontade daquele que me enviou e complete a tua obra. Então, deixo aqui essa mensagem para que possamos nos alimentar dessa nossa atitude, que eu faça a vontade daquele que me enviou e complete a tua obra. Que cada vez mais eu consiga amar ao próximo como a mim mesma. E a partir desse movimento do amor, eu vou produzir frutos. E eu consigo alimentar aos outros e me sentir saciada. Então, termino aqui a minha fala trazendo essa mensagem, que sejamos árvores frondosas, com folhas, mas também cheias de frutos. Muito obrigada. Obrigada. Acho que agora é o momento de passar para alguém que queira comentar alguma coisa. Muito obrigada, gente. Agora a gente tem um espaço, né, que é de perguntas ou comentários. Se alguém quiser fazer, é só abrir o microfone e falar para a gente, tá? Fiquem à... A Yeldi quer falar? Fique à vontade, Yeldi. Isso, abri. Ô, Tati, não é só para Tati, assim, para quem puder falar alguma coisa. Quando é colocado que o que a gente, né, pedir, a gente tem aquele poder de mover o monte, né, a montanha, a gente está sempre trabalhando dentro da perspectiva da mensagem da lei de amor, né, que Jesus traz para nós, mas existe um poder dentro de cada um de nós que pode também estar voltado e estar direcionado para questões que não são muito boas. Talvez por ignorância a gente não saiba no momento que aquilo não é bom, mas desejamos muito. Então, esse poder, né, esse poder que cada um de nós tem, no sentido de realização, né, nós estamos, né, dentro do processo do livre-arbítrio, de caminhada, né, de evolução, e a gente pode se equivocar. O convite de Jesus é seguir o que ele ensinou para nós, né? Buscar sempre o ensinamento dele. Mas a gente pode estar desejando algo que não é bom, mas não sabemos, esse algo pode se realizar, né? Ou a espiritualidade pode até não deixar que aconteça, porque a gente também, através da nossa boa vontade, de buscar a melhoria, a espiritualidade também está do nosso lado, tentando nos ajudar. Mais ou menos é isso que eu queria colocar aí em debate. Muito bom, Eldi. Essa questão do pedir, ela é sempre provocativa, porque se Deus sabe tudo que eu preciso, para que eu preciso pedir, né? Ela é bem provocativa nesse sentido. O que eu já li, né, nos livros, é que esse ato de pedir, ele também serve para que nós possamos educar os nossos desejos. Então, quando eu peço, eu estou me escutando, né?
E às vezes eu tenho o que eu pedi mesmo, para que eu possa me educar, para que eu possa observar, é isso mesmo que você quer? Né? Nós estamos numa grande escola, sendo Jesus esse grande professor, né? Nessa escola, eu posso aprender para passar de ano, ou eu posso tomar bomba, é uma escolha. Posso tomar bomba, né? Eu repito de novo. E Jesus, como um grande professor, ele faz de tudo para a gente passar de ano. De tudo, ele dá até ponto extra. Ele dá até ponto extra para a gente passar de ano. Mas, como um bom professor, em alguns momentos, o aluno toma bomba. É preciso, é um aprendizado, né? Então, a verdade é que quando você vivencia o amor dentro de você, você entra num fluxo de abundância, de prosperidade, e que você vai recebendo os presentes, né? A vida vai se abrindo na medida em que você precisa. Uma vez uma pessoa me desejou no meu aniversário um presente, assim, eu desejo a você muito trabalho. Eu falei, puxa vida, é o grande presente que a gente tem. Porque quanto mais eu trabalho, mais eu estou movimentando, produzindo frutos. E aí o trabalho que eu falo, gente, não é só o trabalho remunerado, não. Quanto mais eu trabalho para o Cristo, que é no movimento do amor, mais eu recebo salário, né? Então, esse é o grande presente, né? Que a gente vivencie esse amor. Então, esse é o grande presente. Agora, Emmanuel nos conta, de que no livro Palavras de Vida Eterna, que o espírito mais livre que esteve na Terra, em sentido de livre-arbítrio, foi Jesus. Porque ele sabia exatamente o que fazer com o livre-arbítrio. Então, como você bem disse, nós temos um livre-arbítrio, mas sempre muito cuidado pela espiritualidade, né? Com grande cuidado, uma grande proteção da espiritualidade. Uhum. Muito bom. Isso, Elde, quer complementar? Não, foi bacana, assim, né, o que você falou, nessa busca da gente, por isso o convite, né, assim, elevar o pensamento, as ações no caminho do bem, porque mesmo que a gente esteja oscilando, né, nesse patamar que a gente ainda se encontra, a gente vai ter a espiritualidade maior atenta. Por quê? Porque a gente está conectando, né? A gente está elevando e conectando. A gente pode até distrair um pouco, né? Mas quando a gente está buscando a nossa melhoria, a gente retoma essa vigilância, essa atenção, e a espiritualidade está atenta, né? Sim, e assim como um pai amoroso educa uma criança, né? Às vezes deixa ela aproximar de um fogão que não vai queimá-la, mas vai mostrar que está quente, né? Nós somos assim, a gente tem é importante falar isso, que o errar faz parte do nosso aprendizado. Quantos de nós erramos em alguns momentos, pedimos coisas que não são tão boas, conseguimos, somos teimosos. Isso faz parte do aprendizado. O que não pode é, a partir de um erro,
a gente parar de produzir frutos. Né? Então, errar é um processo natural. Né? Então, eu não posso esconder o meu talento com medo de errar, né? Com medo de fracassar, né? Porque não, a Hermance, no livro Emoções que Curam, ela fala que o fracasso é uma visão infantil ainda da gente em achar que a coisa não aconteceu do jeito que eu queria. Mas com todo erro a gente aprende muito. Então a gente aprende com os acertos e com os erros, né? Faz parte dessa grande escola que é o planeta Terra. Sim. Mais alguém quer comentar? Ah, Vânia. Vânia precisa habilitar o microfone. Pronto. Está escutando? Tô. Boa noite a todos. É muito interessante essa parábola. Eu remeti uma vez que meu pai, quando a minha cunhada ficou noiva, ele falou que a mulher era como uma árvore, que crescia, florescia e dava frutos. Eu trouxe isso para mim durante muitos anos. E eu não dei frutos, porque como eu imaginava naquela época, os frutos como sendo os filhos, né? E foi basicamente isso que ele falou. Um dia eu li que é o seguinte: somos árvores, mas como Jesus trouxe uma árvore perfeita, árvore frondosa, com flores, com folhas e com frutos, na nossa evolução, às vezes a gente dá conta de ser árvores sem fruto, mas nós damos sombras, nós aliviamos para os outros os raios solares, para eles descansarem debaixo das nossas folhas. Mesmo se não ainda somos árvores, podemos ser gramas, que até a grama é capaz de aliviar no chão o andar de outra pessoa. Então, eu achei interessante isso, porque a parábola é muito bonita, mas como eu trazia isso dentro de mim como uma coisa com outro simbolismo, integrando tudo, a gente pode ser árvore ou podemos ser gramas. Onde quer que a gente esteja na nossa evolução, que a gente seja útil, que a gente dê aquilo que a gente consegue dar. Mesmo se não somos essa árvore frondosa, que conseguimos dar o de melhor, com esse amor que o Cristo nos ensinou. Era isso que eu queria estar colocando, tá bom? Muito obrigada. E é isso mesmo. Isso que você disse, né? Fornecer a sombra, nesse sentido amplo do fruto, que é ser útil, você está produzindo fruto. Todos nós somos úteis e podemos ser úteis a alguém, né? Esse processo do aprendizado, eu acho interessante quando as pessoas me falam: estou buscando o meu propósito de vida, como se fosse algo grande. O nosso propósito de vida é ser amanhã um pouquinho melhor do que eu fui hoje. Esse é o meu propósito de vida. E se eu conseguir, nesse processo de crescimento, de aprendizado, melhorar o meu relacionamento com o pai, com a mãe, melhorar meu relacionamento com os amigos, ajudar alguém conversando ao telefone, ser útil para alguém, eu estou produzindo frutos, né? E como a Vânia bem falou, nós estamos nesse processo de aprendizado,
e cada um vai frutificar aonde está. Uhum. Ah, mas eu só vou ser útil quando eu terminar a faculdade. Eu só vou ser útil quando eu morar em outra cidade. Não, você pode frutificar onde você está. Com todas essas folhas que você já tem, você já pode dar frutos, né? Essa é a grande mensagem, né? Não vamos viver de folhas. Podemos frutificar o tempo todo, né? Muito bacana isso. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, Tati. Foi lindo, né? É o nosso primeiro estudo de quarta-feira, né? Retornando, né, da nossa reunião pública. Então, a gente quer te agradecer muito o carinho, né? Todo o ensinamento. Muito obrigada, viu, Tati? Acho que não tem, né, mais nenhuma pergunta hoje. A gente quer agradecer a participação de todo mundo, né, o carinho, né, de todos, né, todo o processo, né, da nossa volta, esse desafio do online, da gente em casa, está sendo um aprendizado muito grande para todos nós. E só para pontuar que a palestra está sendo gravada e vai ficar disponível no YouTube. Então, daqui 2 dias, já vai estar disponível no nosso canal. E tem os nossos meios, né, de comunicação, que é o Instagram, Facebook, a página da casa. Vocês podem encontrar todas as informações lá também, tá? Então, a gente vai para encerrar. Pedir todo mundo para relaxar, fechar os olhos, né, e agradecer ao Pai esse estudo que a gente teve hoje, que nós possamos colocar em prática esse ensinamento, entender melhor o que está acontecendo, as mudanças na nossa vida, e que podemos utilizar essa mudança para o nosso desenvolvimento, nosso crescimento, e que nem a nossa palestrante colocou, a gente utilizar para desenvolver o nosso espírito, o nosso trabalho, e não só olhar pelo lado ruim. Então, nós agradecemos ao Pai a oportunidade de estar aqui na Terra nesse momento, agradecemos o amparo da espiritualidade o tempo todo, né, no nosso desenvolvimento, e com essas vibrações nós agradecemos, Pai, mais um dia, mais uma reunião e mais um aprendizado, que nós possamos colocar em prática todos os dias. Que assim seja, muito obrigada. Então é isso, gente, agradecemos a parte de todos. E na semana que vem tem a reunião, amanhã tem outra reunião pública, né, no mesmo horário, o mesmo link também, e na segunda outra e na quarta, tá? Agradecemos a todos, uma ótima noite. Obrigada. Boa noite a todos, gente. Obrigado. Boa noite.